eu vou compartilhar um pouquinho sobre por que nós seguimos Jesus. Eu vou falar para vocês nessa tarde de por que nós seguimos, qual que é o intuito, qual que é o propósito de você seguir a Jesus, tá? Por que você segue a Jesus? Pensando na Bíblia, há uma passagem bem interessante que Jesus fala para o povo. Jesus fala para o povo uma frase bem forte, e é essa aqui: vocês me seguem porque eu dou não sei se é espanhol, né? Eu dou de comer para vocês, porque eu dou comida para vocês, né? E por isso que vocês me seguem. Vocês me seguem por quê? Porque vocês querem ver sinais, vocês querem ver milagres, né? Vocês querem cura, né? Vocês me seguem por quê? Essa é a pergunta dessa tarde. Vocês estão na escola, vocês estão se preparando, vocês são crentes, vocês vão para a igreja, por quê? Por quê? Eu vou confrontar um pouquinho vocês, mas não com as minhas palavras, mas sim com a Bíblia, tá bom? Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, fala de duas coisas que eu acho muito bom, e eu acho que é a missão, até porque nos Evangelho de Mateus e de Marcos, Jesus deixa até o último momento, antes dele ir embora, deixa essa missão, deixa esse mandato para nós. Qual que é o mandato que deixou em Marcos capítulo 28, versículo 19, e Marcos capítulo 16, versículo 15? Qual que foi? É a nossa missão. É a nossa missão. Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 10, Jesus fez isso com os discípulos. Lucas capítulo 9 fala que ele envia os 12 para evangelizar, para pregar. Lucas capítulo 10 fala que ele envia 70, certo? Por aí, estava falando com o Vini, né? Que eu estava pesquisando assim, e apareceu que Lucas capítulo 10, Jesus enviou 72 discípulos. E eu falei, nossa, por que 72? E de nenhuma forma aí matemática dá o número certo, né? Porque se forem 70 mais os 12, 70 do capítulo 10 mais os 12 do capítulo 9, dá 80 aí. Certo? Vamos lá, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18 e versículo 19. Tá? Por que você segue Jesus? Veja então. 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos, me ajuda? Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobretudo o poder do demônio, e nada absolutamente vos causará dano. E eu vou deixar aí, porque eu quero usar o último versículo. Já você leu o que fala o último versículo, mas quero usar esse versículo para fechar o que eu quero conversar com vocês. Ok, vamos lá então. A missão. Por que nós estamos na igreja? Por que nós servimos a Deus? Por que você está na escola? Qual que é o intuito? Qual que é o propósito de estar na escola? Se nós vamos às pregações normais na igreja, nós sabemos e entendemos que a missão foi dada para a igreja, né? Então nós estamos aqui para cumprir o ID de Deus, o ID de Jesus, para pregar em todo mundo. Que aconteceu, que já falamos, né? Em Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 10. Jesus enviando os 12 e Jesus enviando os 70. Para quê? Para quê? Para que enviou Jesus
aos 12? Para que Jesus envia a cada um de nós? Para quê? Para ganhar fama? Para ganhar um nome? Para que Jesus envia a cada um de nós? Para pregar o Evangelho. Não é verdade? No capítulo 9, você tem o telefone aberto aí, né? Aliás, a Bíblia aberta aí, né? Tá? No capítulo 9, Jesus diz assim, Jesus diz, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Pronto. Duas coisas que nós como crentes precisamos ter e precisamos cumprir. Nós como enviados de Deus, nós como enviados, por Jesus, precisamos ir e levar as boas novas, mas ir e levar cura àqueles que precisam. Aqui vem então o negócio que eu quero conversar com vocês. O desafio para cada um de nós é que quando nós formos pregar, a nossa pregação tem que ir acompanhada de sinais e milagres. Jesus deu essa autoridade. Jesus falou, aliás, em João, se você lembra, no capítulo 14, Jesus disse que se nós pedimos para Ele, se nós pedimos para o Pai, Ele vai fazer. E Ele diz assim, e ainda mais, vocês farão maiores coisas. Vocês farão maiores coisas. Mas aqui vem a questão, por que você segue a Jesus? Por que nós seguimos a Jesus? Se nós conversarmos um pouquinho sobre ministério e sobre pessoas que caminham e têm caminhado no ministério, muitas delas vêm como dizer, o pensamento ou o resultado dessas pessoas que caminham como ministros é o mesmo resultado que trouxeram os 70 quando voltaram para Jesus. Eles vinham alegres, eles vinham empolgados, possuídos de alegria, como fala a passagem, com o peito para cima. Por quê? Porque eu sou usado por Deus. Porque eu sou uma pessoa que quando ora, milagres acontecem. Mas aqui vem então o que eu quero encarar para vocês. Confrontar com vocês. Rolado. É isso que nós perseguimos? É isso que nós buscamos? É isso que nós queremos? Ou tem uma coisa a mais que nós queremos ao servir a Deus? Você está na escola, eu estou servindo a Deus, como eu já disse, porque eu quero uma fama, o missionário, porque vocês querem uma fama, os estudantes da escola ímpar, ou porque vocês querem, sei lá, ser aqueles que, esses são os que são usados por Deus e traz cura e traz milagre. Você já viu, eu estou batendo bastante nessa tecla. Eu espero e oro que vocês façam milagres. E o milagre começa na tua vida, O milagre começa na tua vida. Mas que vocês fazem milagre, fazem sinais, para o nome de Jesus ser glorificado. Mas além disso, a minha intenção de falar para vocês nessa tarde sobre a missão e o que faz a missão, cumprir a missão de Deus, fazer sinais e milagres. Eu não quero que fique só nisso aí. É muito importante levar as boas novas e ver milagres. Aliás, se fala com milagre, cara, muitas pessoas acreditam. Foi assim que aconteceu com Jesus. Mas eu quero ir um pouquinho mais
a fundo e conversar com vocês de 3 coisinhas que estão ali no capítulo 9, no versículo 53 ao versículo 62. Lembra disso aí? Você já leu, né? Por que nós seguimos a Jesus? Qual que é o intuito de nós seguirmos a Jesus? Qual que é o intuito de nós seguirmos a Jesus? Versículo 57 do capítulo 9. Indo eles caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Por que você segue a Jesus? A primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês. E o que eu entendo desse versículo? Por que você segue a Jesus? Porque há pessoas e tem ministros que estão seguindo Jesus pelas coisas do mundo, por ambição e cobiça de coisas do mundo, por bens materiais. Mas nós, por que seguimos Jesus? Se o propósito de cada um de nós é seguir a Jesus porque você ama Jesus, então, glória a Deus. Essa primeira coisa, então, não é conosco, ou não é para nós. Mas se ao seguir a Jesus, veja bem, se ao seguir a Jesus nós achamos que eu sou vou colocar com você, né? Eu sou estudante do IMPAC, então eu sendo estudante do IMPAC, todo mundo tem que me apoiar, todo mundo tem que me ajudar, todo mundo tem que ser meu parceiro, todo mundo tem que... Qual que é o intuito de nós seguirmos a Jesus? Jesus explicou para esse quando falou para ele, não sei quem é esse cara que falou: Jesus, seguir-te é. Jesus, eu estou contigo, é nóis, eu vou, Jesus. Jesus conhecendo o coração, ele falou: cara, olha, se você se preparar como um profissional, você vai ter seu salário profissional. Se você se dedicar a uma empresa, a um negócio, você vai conseguir suas coisas. Mas seguir a Jesus não é bem assim. Você não segue a Jesus por coisas materiais. Você não segue a Jesus porque vai alcançar uma posição. Jesus então encara ele e fala: olha, menino, cada um está no seu lugar, né? Cada um ganha. Mas você quer seguir eu? Então veja bem, não é desse jeito. Querendo alcançar coisas financeiras, eu falaria assim? Não é assim. O versículo seguinte diz assim: outro lhe disse, Jesus, né? A outro disse-lhe Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E aí Jesus, insistiu: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Por que você segue a Jesus? Saiba que você, e eu acredito que você sabe, seguindo Jesus, não é para você ter aquela posição financeira. Se tem ministros com então deixa eles, Mas estão falando conosco o que Jesus está falando aqui, o que é a Bíblia. Por aí eu preciso dizer
lembrando dessa primeira parte, que há um pregador lá nos Estados Unidos que fala que se você é crente, você não pode ser pobre. Crente não pode ser pobre. Então, se crente não pode ser pobre, né? Pensa ministro, então. Não tem espaço, né? Entendeu? Mas não é bem assim. Você e eu sabemos, não é bem assim. Não é bem assim. Nós não medimos a nossa santidade por como nós nos vestimos ou por aquilo que nós temos. Por isso Jesus respondeu dessa forma. Mas a segunda coisa diz assim para nós, né? Que quando ele chama para nós seguirmos a Jesus, isso envolve sacrifícios. Eu não estou falando de gostinho, sabe? Não estou falando de gostinho. Até porque o versículo me ajuda a falar que não são gostos. É que eu gosto ser assim. É que eu gosto fazer. É que eu gosto. Não. O versículo me ajuda a dizer que o sacrifício é grande. Se você segue a Jesus, e eu quero seguir a Jesus, o sacrifício é grande. Porque Jesus falou para esse garoto, falou para essa pessoa, segue-me. E quando esse garoto falou, mas Jesus... Bom, pensa comigo. Você acha que foi uma desculpa? Você acha que foi uma desculpa colocar a família? Porque o que estou lendo aqui, né? Meu pai, sepultar meu pai, Jesus. Sepultar meu pai. Não é meu amigo que eu conheci lá na escola, né? Na secundária, entendeu? Não sei se está entendendo o que eu quero dizer. É um sacrifício. Então, a primeira coisa, galera, você sabe, nós não servimos a Deus por dinheiro. A segunda coisa, nós servimos a Deus e não é fácil. Temos que nos sacrificar. Se você serve um evangelho, se você serve um Jesus assim de e ainda não chegou o difícil para nós. Ainda não chegou o difícil para nós. Eu vou usar a frase enterrar meu pai. Não chegou o difícil. Aqui no Brasil não chegou o difícil. Estava falando que a pandemia... Não, a pandemia não é difícil, galera. A gente fez mais cultos online que, sei lá, né, na história. Falavam os pregadores das igrejas, né, grandes, que tinham 8, 10 mil membros lá nos Estados Unidos, falaram que, por final de semana, né, 8, 10 mil membros, por final de semana, num culto, né, de final de semana. Eles falaram que agora tinha 40, 50, 100 mil pessoas assistindo o culto. Então, realmente, a pressão, né, o sacrifício, ainda não chegou. Mas vai chegar um momento onde esse segue-me de Jesus vai colocar-nos numa posição de Jesus, mas eu não sei porque eu tenho que enterrar meu pai. Eu vou usar essa frase, não sei se consigo colocar essa frase, enterrar meu pai, para dizer que você vai ter que sacrificar, você vai ter que fazer sacrifício para servir a Deus, para seguir a Jesus. Para falar que você é crente, para mostrar que você é crente, você vai ter que se sacrificar. Mas aí a resposta de Jesus vem para o cara e diz assim, veja bem, e eu acredito que vocês, como teor, né, eu acho que vocês entendem o simbolismo do versículo. Jesus diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Em outras palavras, galera, vocês já não estão nos negócios de uma pessoa normal. Estudante do IMPAG, você já não pode enxergar de uma forma que os outros enxergam. Eu já estou pulando para o terceiro, mas enfim, você não pode enxergar dessa forma. Você já não pode pensar e agir como aqueles que falaram para Jesus: Jesus, o que preciso, o que devo fazer para ser salvo? O jovem, né, o mancebo rico, né?
que Deus, mas cara, só queria prestígio, só queria, né, falar que estava seguindo Jesus. Mas vocês que estão já, vocês que têm essa convicção, primeiro entendemos que não é por dinheiro que nós servimos a Deus, não é por bens, não é por coisa. Por quê? Porque Jesus não se importa pelo que nós temos aqui. Se dirigimos um carro, vou falar assim, dirigimos um carro, né, um Livina, um Ponto, ou um Mercedes, ou sabe? Jesus não está procurando nada disso, né? Então, por bens materiais, nós não servimos a Jesus. A segunda coisa, nós não servimos a Jesus porque é cômodo, porque é tranquilo. Não, vamos ter que nos sacrificar. Vocês já estão nesse processo. Mas deixa eu te dizer, sem temor a que com essa frase você fique desanimado. Mas o sacrifício que você até agora pode pensar que tem sido difícil, é só o início. É só o início. O sacrifício que você já fez, eu vou colocar assim, largar sua casa, largar sua cama, sua comodidade, seu quarto, tudo que você pode pensar até agora de sacrifício que você já fez, é só o início. Largar o rio, né? É só o início. É só o início. É só o início. Falta muito ainda. Mas enfim, Jesus diz e coloca até esse ponto. Pensei assim, eu sou missionário, eu estou aqui no Brasil. Meus pais, colocando o versículo, literal, meus pais estão lá em El Salvador. Como você escutaria, como você veria essa situação? Nós estamos preparando um evento, eu preciso estar no evento aqui no Brasil, mas os meus pais ficam doentes. E eu tenho que deixar o evento e ir para Salvador. É um sacrifício de eu escolher, ou fico aqui ou vou para meus pais. Não sei se deu para entender o que eu quero dizer com respeito ao que Jesus coloca. São sacrifícios grandes o que nós temos que ter e fazer para seguir a Jesus. Por que você segue a Jesus? Quer ver a última coisa? Nós não seguimos por dinheiro, vamos ter que nos sacrificar. E aqui vem o último que cada um de vocês adora. Eu gosto muito. Sabe o que é? As exigências. Jesus insistiu, outro, né, versículo 61, outro lhe disse: seguir-te-é, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Exigências. Correr por fama, dinheiro. Correr por comodidade? Não. Temos que sacrificar. Ou correr por estar tranquilo? Não. Há exigências. Seguir a Deus tem muita exigência. Tudo que eu falei das duas coisas, né, estão fora da pessoa, de nós. Agora eu vou falar de exigências, né, que as exigências estão dentro de você. Não sei se deu para entender. A exigência é contigo mesmo. Não sei, consegui passar? Ok.
a exigência, porque regras, no caso que vocês, né, nós estamos aqui na escola, alguém falou por aí que regras se fizeram para ser quebrada, não sei como falariam. Alguém falou por aí isso aí, não sei. Mas as regras, escuta. Mas as regras são colocadas. E sim, tem pessoas que vão correr atrás, tem pessoas que vão te ajudar a você cumprir as regras. Mas veja bem, são exigências. Sim, são exigências para você cumprir as regras. Mas deixa eu ver se eu consigo passar o que eu quero dizer aqui. Você pode cumprir a regra por um compromisso ou de uma forma errada, de uma forma com o coração fechado, talvez seria a frase. E você pode passar por uma escola, como a escola do IMPAC, cumprindo regras, mas com o coração fechado. Quando você já não estiver, né, na frente daqueles que vão te ajudar a cumprir, muitas vezes, né, pressionar para cumprir regras, é onde vem para você a exigência. Um exemplo claro. O pai de família tem filhos, casou, tem filhos, ele tenta e faz o impossível para conseguir o sustento. Por quê? Porque a mulher está mandando? É a obrigação, é a necessidade, é a exigência. Eu acho que estou chegando onde quero chegar. É a exigência, é algo natural, não natural, mas é algo que é criado em você mesmo. Algo que nasce. Olha, eu não limpo a minha casa, quando a gente tem casa, eu não limpo a minha casa porque alguém vai vir cobrar de mim. Eu limpo a minha casa porque é uma exigência em mim, que se eu não limpar, ninguém vai limpar. Servir a Deus, ser santo, ter uma intimidade com Deus na leitura da palavra, na oração, no devocional, no louvor, ninguém vai te exigir. Jesus não quer que aconteça isso aí. Ele quer que nasça de nós como exigência que nós mesmos, como necessidade que nós mesmos criamos. Por quê? Porque eu não servo a Jesus porque eu vou conseguir dinheiro. Porque no momento, aqui vem, porque no momento que você tem suficiente dinheiro, ou quando você não tem dinheiro, você vai renunciar a servir a Jesus. Você vai largar servir a Jesus. Então, se o intuito é eu ter fama, eu ter dinheiro, então quando eu não tiver, acabou o ministro. Como vocês já sabem, tem acabado muitos. Por quê? Porque o intuito dele, de ir pregar o evangelho, era conseguir coisas. Se o intuito dessa pessoa servir a Jesus, ir para lá e para cá, era, não, eu chego lá, né, a minha exigência, né, a minha exigência, o meu sacrifício, né, é vir até aqui. Aqui você me coloca um hotel, me coloca, né, esse tipo de água, me coloca esse tipo de frutas e assim por diante. Então, quando ele não tiver tudo isso que ele exige, então não vai servir a Deus. Por quê? Porque o amor para Deus dele não está baseado no sacrifício dele. E aqui o último que eu estou falando. Se você serve, se você está aí na escola e as regras e as coisas que a escola pede para vocês viram obrigação e não uma exigência de vocês, uma cobrança de você mesmo, então no momento de você sair da escola, acabou o estudo da Bíblia, acabou os relatórios, né, de livros, ler livros, dar um relatório, decorar versículos, sabe, viver de uma vida em santidade, acabou.
voltou. Os 70 ficaram felizes. Falaram: Jesus, nossa, os demônios, né, se sujeitavam, o demônio fugia, né, quando falamos o nome de Jesus. Oh, a gente fez milagres, a gente fez sinais. Ah, Jesus, que legal, que legal, muito bom. Esse era o intuito deles, esse era o propósito deles. Ver o que Jesus tinha dito, né, nos primeiros versículos: vai, eu te dou autoridade, você vai, né, curar doente, você vai, né, expulsar demônios. Esse é o intuito deles. Mas qual que é o intuito de vocês? Se é por fama, se é por dinheiro, a gente está no lugar errado. Se é por conforto, comodidade, a gente está no lugar errado. Se é porque alguém vai estar pressionando eu para ser um bom ministro, a gente está no lugar errado. Por isso Jesus, ao final, termina falando aí no versículo 20. Ele diz assim: vocês, o que vocês precisam, cada um de nós precisamos, do jeito que você fizer, né, de buscar a Deus, de amar a Deus, de se consagrar a Deus, de se santificar para Deus, faça o seu jeito. Por quê? Porque vocês, versículo 20, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetam, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, escrito no livro da vida. Essa tradução está, mas enfim. Meu ponto com o versículo, galera, você sabe que no céu entra o limpo de mãos e puro de coração. Você sabe que Hebreus 12:6 é: sem santidade ninguém vai ver Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que ainda que nós cheguemos lá, e há também nessa passagem, ainda que nós cheguemos lá e falemos: Jesus, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e Jesus vira para a pessoa e fala: quem é você? Quem é você? Qual que é o intuito de você estar na escola? Qual que é o intuito de você sacrificar o que você já tem sacrificado, ou o início do sacrifício? Qual que é o intuito? Qual que é o propósito? Galera, eu deixo te falar um negócio. Quando você estiver cansado de ver tanto livro, cansado de estar lendo tanto, cansado de... coloca do lado a Bíblia e fala: Jesus, realmente a minha intenção e o meu intuito de estar nessa escola é me preparar, sim, para servir melhor, mas sem santidade, mas em comunhão contigo, eu vou fazer nada. Eu vou ser um profissional na Bíblia, eu vou ser um profissional na pregação, eu vou ser um profissional em saber como falar para as pessoas, mas a palavra não convence. É o Espírito que convence, você sabe bem disso. Que é o Espírito que convence de pecado. Qual é o intuito? Qual é o intuito? Meu desafio e o que Deus colocou no meu coração é que em cada momento, em cada lugar, cada momento e em cada lugar que você estiver, saiba que Deus está com você. E que se você é fiel e você adora, a Maria falou assim: se você é fiel no pouco, Deus vai trazer muito para você. O meu propósito, o que Deus colocou no meu coração para falar para vocês é que, sim, de repente fica pesada a escola, mas não é isso o intuito da escola. O intuito da escola é te empurrar para ser um ministro aprovado, é te colocar numa posição onde você e Deus são a fórmula perfeita para destruir e fazer buraco nas trevas.
O intuito então de você como ímpar, que então é agradar a Deus, é amar a Deus, é se santificar e é viver como Ele quer que você viva. Aí os sinais e milagres, aí vem acompanhando, não vem, Arthur? Vem. Mas o propósito e o intuito é você seguir a Deus, porque você ama a Deus. A gente está aqui há vários anos porque nós amamos a Deus. Não que não vai ter coisa difícil, não que não vai ter, momentos aí meio estressantes nessas provas, Mas Deus dá força.